Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Queridos, sabe qual é a coisa mais linda de ser igreja? Sabe qual é a coisa mais linda de ser igreja? Poder viver isso juntos. Eu estava escrevendo uns dias atrás na internet que todo mundo fala assim, a igreja somos nós, a igreja não são as paredes, a igreja somos nós. Eu falei, pera lá. Igreja não são as pessoas. Igreja são aqueles que estão unidos. Deixa do jeito que estava, Mateus, por favor. Igrejas são aqueles que estão unidos em um propósito eterno em Cristo. O fato de você vir ao templo não te faz igreja. O que nos torna igreja não é o ajuntamento. O que nos torna igreja é o propósito. Se você está integrado ao corpo e você não tem um propósito, você é um tumor e precisa ser removido. Eu só sou corpo se eu entendo o meu propósito dentro do ambiente coletivo. Por isso tem um monte de gente aí se enganando, achando que é igreja, porque está no ajuntamento. Não! Igreja não são as paredes, assim como também não é o ajuntamento. Igreja são as pessoas que se movem no corpo, cujo cabeça é Cristo, e entendem o seu propósito dentro da coletividade. Quando aparece uma verruga, ela está no ajuntamento? Tá? Tá, claro que ela está no ajuntamento. Ela está agarrada ao corpo. Mas ela tem propósito? Não tem propósito? Então ela é arrancada. O pastor Ricardo, anos atrás, surgiu um novo membro no corpo dele, que não tinha sido colocado lá por Deus, não tinha um propósito da parte de Deus no corpo, era um tumor. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas são tumores. Elas estão no ajuntamento, elas vêm culto após culto, mas elas não fazem parte do corpo porque elas não se movem no propósito. Mesmo estando no ajuntamento, não são corpo, não são igreja. Que o Senhor nos ajude, queridos, a entendermos o nosso propósito. Então o que nos faz ser igreja não é o ajuntamento, é o propósito, ok? Ok? Glória a Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale assim, é um privilégio poder reverenciar o Rei da Glória junto contigo nessa noite. Agora eu queria pedir que todos se colocassem de pé, por gentileza. Por gentileza. Prestem atenção, irmãos. Esse culto já é uma bênção, porque nós estamos aqui num ambiente saturado de adoração. Esse culto já é uma bênção, porque o Senhor está aqui. Mas sabe o que vai fazer este culto ser sobrenatural? A Bíblia fala que estavam todos juntos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som como que tinha um vento veemente. Agora pensa bem, se igreja é o propósito, agora imagina o propósito alinhado com o ajuntamento. Aí sabe o que nós temos? Avivamento. Propósito alinhado com o ajuntamento é avivamento. Eu quero te pedir nessa noite, talvez você sente um pouco atrás, porque o som fica mais baixo, não sei. A gente vai entrar em um acordo aqui com o pessoal do som para ter um conforto. Talvez você sente um pouco mais atrás para você ficar escondido, eu não sei. Mas eu queria que você viesse um pouco para frente. Primeiro, essas cadeiras são mais confortáveis. Segundo, você vai estar mais perto de mim. Eu vim cheiroso justamente para ficar perto de você. Terceiro, você vai poder de fato estar mais próximo do teu irmão. Vem para cá. Ninguém vai ficar te incomodando não, mas só para a gente estar um pouco mais perto, se possível. Se não for um sacrifício muito grande, vem para frente. Aqui, ó, dessas cadeiras de braço aqui, vem todo mundo aqui para cá. Você vai até ficar mais confortável nelas. Vem para cá. Eu particularmente, eu gosto de estar no meio da igreja. Gosto de estar no meio da igreja. Mateus, meu filho. Cadê o Mateus? Se eu descer, eu fico fora da transmissão? Não. Posso descer? Não? Ok. Então, alguém me ajude aqui com o púlpito. Quero ficar perto de vocês. Quero ficar perto de vocês. Chegará um tempo que nos separaremos. Seja pelo fim da vida na terra, ou por qualquer outro propósito de Deus. Então, já que temos ainda o privilégio de estarmos perto, vamos aproveitar isso de maneira devida, né? Amém? Erga suas mãos o mais alto que você puder e diga, eu te dou graças, Senhor.
Eu te rendo graça. Se você não é crente, talvez isso não faça sentido para você. Mas se você é, isso vai fazer todo sentido para você. Começa a dizer para ele: eu vim nesse lugar por causa de ti. Eu vim nesse lugar para ouvir a ti. Eu vim nesse lugar para ser tocado pelo Senhor. A única coisa que mais me importa nesse lugar, Deus, o que mais me importa nesse lugar é estar contigo. Erga suas mãos e fale com o teu rei. Fale com o teu Deus, fale com o Rei da Glória. Os nossos olhos estão em ti, Deus. A confiança da nossa alma está em ti. O nosso socorro está em ti. A nossa provisão está em ti. Como disse o salmista, todas as nossas fontes estão em ti. Oh! Aleluia! Aleluia. Diga um aleluia gostoso, irmão. Aleluia. Aleluia é uma das poucas, pode se sentar, é uma das poucas palavras que são universais. Em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo, aleluia, aleluia. Muda um pouco a escrita, muda um pouco o sotaque, no inglês é aleluia, né? Mas é uma palavra universal que significa louvado seja o Senhor. Vamos juntos, aleluia, diga. Aleluia. Vamos paulatinamente, vamos? Aleluia. Agora com as mãos erguidas aos céus e os olhos fechados, digam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a ministração da semana passada, o tema dela foi vida ou morte? O que você escolhe? Dentro de uma série de pregações chamada O Pecado e Suas Consequências. Hoje nós daremos continuidade a essa série de ministrações, O Pecado e Suas Consequências, na segunda ministração, com o tema, diga para o teu irmão assim, ó, tem problema sim. Perigo, campo minado, em espanhol, em inglês e provavelmente o último ali é alemão, não tenho certeza. Perigo, campo minado, tem problema, sim. Geralmente, a grande graça de um campo minado é ele não parecer minado. Não faz sentido, né? A grande estratégia em colocar minas em um campo é você não conseguir identificar onde as minas estão. Na Angola, até hoje, não conseguiram identificar todas as minas, de tantas que foram escondidas. Eu conheci um senhor que ele é engenheiro e trabalha lá já há muitos anos. E ele falou, até os dias atuais, eventualmente, alguém cai em uma mina. Porque é praticamente impossível rastrear todas, de tantas que foram. O fato de não aparentar perigo não significa que não haja perigo. Diga isso para o teu irmão. O fato de não parecer perigoso não significa não ser perigoso. E nós somos a igreja da modernidade. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação como nesse tempo. A criançada, eu me lembro, na década de 90, eu era professor de informática. A gente ia para a sala de aula ensinar a pessoa como segurar o mouse. A gente botava a mão na mão do aluno e falava assim para ele, ó, tá vendo? Ó, você mexe aqui, a setinha mexe lá. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Quantos fizeram esse tipo de curso de informática? Tem turma aqui que não quer levantar a mão, mas é do tempo da datilografia ainda. As pessoas, elas achavam o máximo você mexer num negócio aqui e a setinha na tela responder. Hoje em dia, a criançada de 1 ou 2 anos, você bota um telefone na mão deles, o que eles fazem com o dedinho? A Manuela, minha sobrinha, com quantos anos ela já escolhia os vídeos no YouTube? 1 ano e pouco, ela já desbloqueava o telefone, entrava no YouTube e escolhia lá, era Peppa Pig, eu acho que era o preferido dela. Ou seja, nós somos a geração conectada, a geração da velocidade, a geração que tem acesso à informação. Só que, no meio da velocidade, nós perdemos os detalhes. Eu fui para o Rio pela Serra, aqui por... Qual o nome que dá quando você vai pela Serra? É por... Serrinha. Hã? Isso, por Saquarema. Eu já tinha ido inúmeras vezes, sempre muito apressado, sempre a 1000 por hora, sempre muito focado em chegar no meu destino rapidamente. Até que teve uma vez que eu
Estava sem pressa. Eu não sei o que me deu, que naquele dia eu estava dirigindo calmamente. Eu fui descendo a serra e fui olhando como era bonita a paisagem. Paisagem essa que houve uma fase da minha vida que eu passava todos os finais de semana. E na época eu ainda ia no carona, ou seja, eu tinha a oportunidade de prestar atenção e não prestava. Porque na velocidade perdemos os detalhes. E o que está acontecendo com a geração moderna é exatamente isso. Estamos saturados com tanta informação e com tanta velocidade que a gente vai perdendo alguns detalhes que na verdade não são detalhes, são fundamentos. Por exemplo, a espessura do vergalhão de um alicerce para um leigo é um detalhe, não é? Ser, sei lá, um pouco mais grossa a bitola ou um pouco mais fina é apenas um detalhe. Mas para quem entende do assunto, o que para um leigo é um detalhe, para o experiente aquilo é estrutural, é vital. A permanência ou o fracasso daquela construção depende do que para aqueles que têm muita informação, mas pouca experiência, é apenas um detalhe. Informação não é a mesma coisa que experiência. Informação tem a ver com o quanto de dados eu absorvo. Experiência tem a ver com quanto que esses dados absorvidos têm em transformação prática na vida daqueles que lhe absorvem. Informação tem a ver com aquilo que eu ouço. Experiência tem a ver com aquilo que me transforma. E aí, irmão, transformação é resultado de tempo. E quem tem tempo? A gente substitui a leitura bíblica por aquelas frasezinhas que a gente vai vendo na internet, né? Ao longo do dia. É a frase do Patrício, da Gisele, da Lohana, uma meia dúzia. A gente vai vendo tanto versículo ao longo do dia que a gente vai ficando com a falsa impressão de que a gente está cheio da palavra. Mas aquilo se perde como você tomar excesso de vitamina C. O corpo só absorve 1 miligrama por dia. Você pode tomar aquela cartelinha inteira porque o negócio é gostosinho. O que passar de 1 miligrama vai embora na urina. O corpo não absorve nada. É exatamente o que acontece. Toda essa informação que a gente absorve, 90% dela vai embora ao longo do dia. Na nossa urina emocional. O corpo não absorve. Porque é necessário tempo, vivência, para gerar experiência. E aí, irmãos, no meio de tanta informação, eu me lembro uma vez que eu fui num self-service com o pastor Patrício, e o prato dele era um prato que representava a sociedade moderna. No prato dele tinha lasanha, tinha churrasco, tinha frutos do mar, tinha uma linguicinha, e eu olhei e falei, meu Deus, as comidas típicas de todo o planeta estão aqui, todos reunidos em um mesmo lugar. É muita informação. No meio de tanta informação, a gente absorve um pouco de cristianismo, um pouco de islamismo, um pouco de kardecismo, um pouco de humanismo, e a gente vai recebendo, absorvendo filosofias, reproduzindo pensamentos sem sequer considerar quem são seus autores. E vamos sendo permeados dessa influência inteira. E aos poucos, essa informação, ela vai trabalhando a nossa base de valores. E isso vai construindo uma estrutura de caráter dentro de nós. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Um monte de mutante emocional. Gente que não sabe quem é. É o cristão que não parece tanto com um cristão. É o espírito que não parece tanto espírito. É o católico que parece evangélico. O evangélico que parece mais macumbeiro do que crente. É uma confusão, não é assim? Olha o crente. Deus vai pesar a mão. Deus vai te colocar no leito, desgraçado, em nome de Jesus, do Senhor dos Exércitos. Isso não é cristianismo, isso é macumba, irmão. Isso é outra coisa. Entende, irmão? Feitiçaria. Preste bem atenção. Uma das filosofias que invadiu a igreja foi uma das filosofias de Nietzsche. Tudo é relativo. Pecado é relativo. Pecado virou uma questão de análise. O Thomas é advogado. Existe uma lei
E essa lei, ela possui uma abertura para compreensões jurídicas. Só que na Bíblia não é assim. O apóstolo Pedro falou que as escrituras não são de particular interpretação. O que está escrito, ponto. O que a Bíblia fala sobre pecado é o que a Bíblia fala sobre pecado. Se a Bíblia fala que é pecado, não importa o que eu pense a respeito do assunto. Eu tenho o direito de concordar ou de discordar. Contudo, a minha opinião pessoal não mudará o fato diante de Deus. Se Deus fala que é pecado, eu posso seguir minha vida inteira não concordando, mas no final da vida eu vou ter que lidar com aquilo como pecado. Mas a gente começou a relativizar tudo. Tudo é relativo. Por exemplo, o álcool é pecado ou não é pecado? Relativo. A sensualidade é relativo. Perdoar é relativo. E nessa de ser relativo, a gente, em nome do amor romântico, que sustentamos que também não é o amor bíblico, a gente vai tolerando toda sorte de pecados no meio da congregação, em nome de agregar todos. Seja o preço que for. Engraçado que a semana o evangelista Leandro estava ministrando, na quinta-feira, uma palavra poderosa, e ele falou a respeito do pecado de Acã. E ele falou assim: todo o povo sofreu as consequências por causa do pecado de um. E eu estava lá na porta, que quinta-feira eu falei, liberei os obreiros, fiquei na porta para eles. E quando ele falou isso, me deu um estalo. Eu falei, cara, e o cara não era o líder. Sabe o que isso significa, irmão? Que todo o ambiente coletivo, ele pode ficar travado e sofrer consequências por causa do pecado de um. A gente acha que a igreja só é travada quando quem peca é o pastor, quando quem peca é o líder. Então, quando o líder peca, a gente, Só que o seu pecado também impacta no ambiente coletivo. Se o meu dedo machuca, o corpo todo sofre. Se a minha mão machuca, o corpo todo sofre. Não importa qual parte do corpo peca, todo o corpo sofre consequências. Acã não era o líder. Acã não estava à frente da nação. Mas toda a nação, inclusive o seu líder, sofreu as consequências da parte de Deus por causa do pecado de alguém que, muito embora não fosse líder, era povo, era nação. A responsabilidade da santidade não é só dos líderes, não. É de toda a congregação. A responsabilidade é minha e sua. Fala assim para o teu irmão, o teu pecado afeta a minha vida. A gente aprendeu a andar sozinho, irmão. A gente aprendeu a andar sozinho. Se você é igreja, para de perseguir o seu irmão. Você dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu te clamo pelo teu amor, que meu irmão não peque. Porque se ele pecar, eu também vou sofrer. Aí o que a gente faz? A gente se mata, se devora. A gente destrói uns aos outros, achando que isso não impacta na gente, irmão. Essa é uma mentalidade caída. Essa é uma mentalidade infernal. Se somos igreja, a vida de um reflete no outro. Diga isso para o teu irmão. O que você faz reflete em mim. Agora, para não parecer acusativo, você diz assim, o que eu faço reflete em você. Fala para outras pessoas, o que eu faço reflete em você e em você. Qual é a palavra que vem à nossa cabeça quando a gente ouve isso, irmão? A vida com Deus é uma vida de responsabilidades. Responsabilidade. Pecado não é relativo, pecado é pecado, irmão. Jesus, desde sempre, ele condenou o pecado. Os apóstolos condenaram pecados. Os reformadores condenaram pecados. Os missionários que trouxeram o evangelho para as Américas condenaram o pecado. O evangelho que chegou no Brasil pelos batistas, pelos presbiterianos, pelos assembleianos, condenaram o pecado. As gerações que vieram antes de nós, de pastores e de ministros, condenaram o pecado. Mas a nossa geração decidiu flertar com ele, para ter resultados rápidos. Abra sua Bíblia. Diga para o teu irmão assim, tem problema sim. Tem problema sim. Nós somos a geração do deixa disso, tem problema não, está tudo tranquilo. Pode tudo, está liberado, não tem problema. Também não é assim, tudo é legalismo, tudo é
religiosidade. A incredulidade deu um nome bonito para o pecado. Legalidade e religiosidade. Nem tudo é religiosidade não, irmãos. Tem coisas que são pecados mesmo. Abre aí. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. O que nós mais vamos fazer hoje é ler Bíblia. Não dá para falar sobre isso sem Bíblia, irmãos. Semana passada lemos muita Bíblia. E hoje também. Que eu não quero expor o que eu penso sobre o assunto. Eu quero trazer a revelação que já foi registrada há mais de 2000 anos a respeito do assunto. Vamos lá? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Alguns foram assim, mas vocês foram lavados. Ou seja, não importa como eu fui, se eu fui lavado, tudo tem que mudar. Alguns foram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, não há mais argumento para pecar, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus, que a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Na Revista Corrigida diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nenhuma dessas coisas me domine. Vem cá. Cadê? Deixa eu ver um magrinho. Não tem nenhum magrinho aqui, todo mundo é muito forte. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá, Letícia. Vem cá, Deliane. Abre os seus bracinhos, filho. Cada uma pega num braço da Esther. Tá bom. Filho, você vai tentar chegar na mamãe. Vocês não vão deixar. Vai lá. Tadinho do meu filho. Deliane não faz nem força. Preste bem atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Pelo que, irmãos? Pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos, pela soberba da vida. Eu não me deixarei dominar. Por que essa expressão? Porque essas coisas, esses valores, esse sistema, quando a Bíblia fala de mundo, que nós falamos muito sobre isso semana passada, eu recomendo que você assista essa pregação. Ela está no YouTube, Vida ou Morte. Muito do que você vai ouvir hoje talvez não tenha um sentido tão profundo se você não assistir a ministração anterior, porque nós estamos fazendo uma continuidade, ok? O mundo, a palavra grega é cosmos, é o sistema, a mentalidade, os valores que norteiam o meio que nós estamos inseridos. Por exemplo, há 30 anos atrás, eu tinha a idade da minha filha, literalmente 30 anos atrás. Aos meus 12 anos, não ser virgem era um escândalo. Quem lembra disso? Era um escândalo. Uma menina que não era virgem na escola era até mal vista. Nos dias de hoje, ser virgem, filha, na sua escola, já falam de sexo? Falam de sexo? Falam de sexo como algo ruim ou como algo legal? Legal. Hoje, escândalo é não ser virgem. Ou seja, a minha filha, ela é pressionada, tenta correr. Existe uma mentalidade, cosmos, um sistema que tenta nos aprisionar aos valores. Existe uma mentalidade que diz que o errado está certo e o certo está errado.
Existem valores que falam hoje que o normal é não ser casado, o normal é morar junto, o normal é ser homossexual, virou quase um crime ser hétero. Ser rebelde é ser legal, ser submisso. A mulher que é submissa ao marido, como é vista nos dias de hoje? Idiota, boba. Antigamente a mulher submissa ela era admirada, era quase um status. Ser mãe, ser a dona do lar, ser a rainha, era quase um status. Hoje é uma vergonha ser mandada por homem. Ser fiel hoje em dia virou quase que antiquado, porque existe um sistema, uma mentalidade, vai filha, só simula, não precisa fazer força não, que nos trava. E aí o que o apóstolo está falando? Eu não me deixarei dominar. Só que tem o seguinte aqui, irmãos, essa pessoa aqui, fiquem vocês, essa pessoa que nasceu de novo, a Bíblia fala o seguinte, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o que as pessoas falam? Ah, pastor, você sabe como que é, a carne é fraca. Pensa comigo, irmão, se a carne é fraca, significa que ela é fácil de ser derrotado. Quando a Bíblia fala que o espírito está pronto e a carne é fraca, está dizendo exatamente, não que você vai perder porque a carne é fraca, muito pelo contrário, está dizendo que você conseguirá dominar a carne facilmente, porque essa carne fraca está submetida ao governo de um espírito que está pronto. Então volta lá, filha, apesar de toda a pressão em volta dela, essa Esther natural, ela foi revestida pelo Espírito de Deus. E agora a Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que o sistema. Aquele que habita em nós é maior do que o mundo. E é por isso que Jesus fala, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo? Planeta não. Jesus está falando, vocês vão ter aflições. O sistema vai tentar paralisá-los, dominá-los. Tenha um bom ânimo, eu venci o sistema, eu venci essa mentalidade, eu fui além desses valores, eu não me deixei corromper, eu não me deixei dominar pelo pecado. Se eu venci essa mentalidade, vocês também vencerão, porque eu lhes darei o meu espírito, e o meu espírito é maior do que essa mentalidade, o meu espírito é maior do que o mundo, e como o espírito habita em nós, a carne fraca não resistirá. Parte para cima, filha, parte para cima. Agora vocês vão perder. Vai lá, arrasta as duas. Arrasta as duas. Não vai ser fácil, não. Agora, filha, só para mostrar que você é cheia do Espírito, vai arrastando elas até lá. Vai lá. Vai lá. Não, irmãos. É isso. Eu quero que vocês entendam essa simulação. Vai devagar, em câmera lenta. Não haverá um único dia fácil. Entenda isso. Não haverá um único dia fácil. É assim a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que o reino é tomado à força. Satanás não vai te dar trégua, não vai fazer as pazes com você, não vai te respeitar porque você se posicionou durante todos os dias da sua vida. Enquanto houver fôlego no seu pulmão, haverá resistência. Continua, filha. Haverá resistência, haverá batalha, haverá esforço para te paralisar. E vai ter dias que você vai se sentir cansado, faz cara de cansado. E nesses dias eu vou olhar para um lado e para o outro e falar assim, eu acho que eu não aguento mais. Mas o Espírito vai chegar e vai dizer assim, lembra, eleve os seus olhos para o monte, porque o Espírito está dentro de nós, irmãos. O seu socorro vem do Senhor. Aí a Esther vai se robustecer de graça. No dia do cansaço, ela já estava quase desistindo. E ela vai olhar para o mundo e vai falar assim, meu Jesus te venceu e eu vou te vencer também. E ela vai. Até que chegará um dia, pode soltar, ela vai chegar diante do seu Deus e vai dizer assim, Pai, eu combati o bom combate. A vida foi uma batalha. A vida foi uma guerra. Não houve um só dia que o meu inimigo tivesse dado trégua. Mas eu fui fiel todos os dias. E eu venci por causa do teu Espírito. Eu venci porque o Senhor deixou o caminho aberto para mim. Eu venci porque o Senhor foi à minha frente, derrubando os meus inimigos. Recebe o meu Espírito. Eu quero voltar para casa. Ah! Ah!
abrirão e seremos recebidos em glória, porque vencemos. A Bíblia fala que aquele que for fiel até a morte, sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala fidelidade até a morte, porque a nossa fidelidade sofrerá resistência até o dia que voltarmos para casa. Não se engane, não haverá um dia fácil. Se te apresentaram o evangelho de facilidade, te enganaram, não haverá um único dia fácil. Satanás não dorme, mas o nosso Deus também não. E a Bíblia fala que Ele trabalha até enquanto a gente dorme. Diga glória a Deus. Diga, eu vou vencer o mundo. Vamos para a Bíblia, irmãos. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá os dois. Contudo, o corpo é diferente. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O meu estômago foi feito para o alimento. É tudo perecível. A interação é perecível, bilateralmente. Mas o meu corpo, ele foi feito para o Senhor, irmãos. Versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Como, pois, está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, repita após mim, vamos ler juntos ali em um grande coral. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Não lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Agora, abra em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados. Versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Digam, pensamentos inúteis. Diga isso bem alto, pensamentos inúteis. Pensamentos geram valores que constituem credos, que geram comportamentos que constroem caráter. Não vivam como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O endurecimento do coração não é o coração que bombeia sangue, querido. Está falando do cabeça dura, do obcecado, do obstinado, daquele que, apesar de receber a palavra, enrijece. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eles estão nesse estado por causa do endurecimento do seu coração. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, é quando o pecado não incomoda mais. É como a lepra, toca, mas não se sente. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com ousadia, toda espécie de impureza.
Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Fala assim, se você é crente, o nosso padrão é a Bíblia. Se você é crente, a nossa referência é Cristo. Se você é crente, não importa o que o planeta inteiro esteja fazendo. O meu referencial é ser como Jesus, olhando para Jesus, é o meu modelo, o meu padrão. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e foram nele ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. No que diz respeito à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a se revestir. Ou seja, o que é revestir? É vestir o que já foi vestido. E a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes de que, irmão? Existe mentira e existe verdade. Jesus falou que ele era o caminho, a vida e a verdade. Existe mentira e verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se você não é crente, ok. Mas se nós somos, a Bíblia precisa ser o nosso manual de conduta e prática. Porque até para quem não crê vai ser. Ele será julgado mediante os parâmetros da verdade. Agora vamos lá, irmãos. Portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Ao invés disso, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecorosa, nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra indecente saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça a quem te ouve. Cara, só abra a tua boca para falar aquilo que vai gerar graça para quem ouve. As minhas palavras têm que melhorar a vida de quem as ouve. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, nós recebemos um selo e nele estava escrito inviolável. 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 Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, assim como também de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, vamos lá. Vamos lá. Hoje em dia, preste bem atenção no que eu vou te falar. Coisas que a igreja passou a tolerar em nome do não tem problema não. Na minha época, mais novo, quando em nossa casa estávamos assistindo um filme e aparecia uma cena indecorosa de promiscuidade, o que os crentes faziam? Avançavam. Algum tempo atrás, na casa de um crente, não se permitia. Porque se eu não falo palavrão, como eu vou permitir que o ator fale palavrão dentro da minha casa? A visita não fala palavrão na minha casa. Eu não falo palavrão na minha casa. Meus filhos não falam palavrão na minha casa. Mas a TV fica escancarado com todo tipo de palavreado e eu tolero isso. Nós somos o resultado, se a fé vem pelo ouvir, a deturpação dos valores também. Porque aquilo que eu ouço, a minha mente processa, gerando pensamentos produtivos ou pensamentos inúteis. Todo pensamento vai produzir alguma coisa. Eu preciso proteger a minha casa, a minha mente,
daquilo que entra lá dentro, irmão. Mas a gente tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sou pastor de ficar pregando cabelo, brinco, isso, aquilo, aquilo. Todo mundo sabe disso. Mas a gente precisa conversar sobre fundamentos. Se vocês chegarem ali no Avistão, no supermercado, e me encontrarem em plena quinta-feira à tarde, com um carrinho de compra, sem camisa, quem vai ficar desconfortável com isso? Sejam sinceros, irmãos. Sejam sinceros. Pode levantar a mão. Te pergunto, andar sem camisa é pecado? É, irmão? Para o homem? Mas quantos teriam dificuldade em se relacionar comigo depois disso? David já fez assim, ó. Quantos questionariam a minha unção por causa disso? É pecado? Não é. Aí o apóstolo Paulo, a situação era a seguinte: os judeus convertidos não comiam carne de porco por causa da lei. Alguns passaram a comer porque estavam em Cristo. E a igreja começou uma brigaiada doida. Come, não come, come, não come. Aí o apóstolo Paulo vira e fala assim: quem come, para Deus está comendo. Quem não come, para Deus deixa de comer. De sorte que quer comamos, quer deixemos de comer, somos do Senhor. Mas ele faz um adendo: contudo, entretanto, portanto, se o comer carne escandaliza o seu irmão, mais vale o seu irmão por quem Cristo morreu. Ou seja, o que ele está dizendo é: tem coisas que não são pecados, mas farão o meu irmão pecar, então vira pecado. O pecado não é o andar sem camisa. O pecado é o meu testemunho desestabilizar a fé de alguém que está começando. Aí vira pecado. Entenderam, irmãos? A coisa é muito mais ampla. Por exemplo, homens, fica de pé, todos os homens. Todos os homens. Quem se considera um homem de Deus, dá um glória a Deus. Respondam para as mulheres presentes no recinto. Se você estiver conversando, vem cá, filha, de novo. A Esther é uma mulher mais baixa do que você ou da sua altura. Você é um homem de Deus, casado, solteiro. Esther está com um mega decote. Te chama atenção? Você vai apanhar da sua mulher, não. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Chama atenção? Chama ou não chama, irmão? Vai dar vontade de olhar? Ricardo está assim. Vai dar vontade de olhar, irmão? Irmão, vamos ser sinceros. Eu sou pastor da igreja. Me dá vontade de olhar. Se minha esposa estivesse aqui, não mudaria não, porque a caixa de som está lá embaixo, já está ouvindo. Por quê, irmãos? Porque Deus criou o corpo da mulher para chamar a atenção do corpo do homem. Ok? Isso é um estímulo que trabalha diretamente com a natureza do homem. A Esther é uma mulher crente. Não é boba. Não é songamonga. É uma mulher inteligente. E ela sabe que isso gera esse tipo de reação. Vai deixar o irmão na prova. A diferença é que o homem de Deus, ele vai ficar conversando assim, olhando para a ponta da cabeça dela. Não vai ficar na prova. E o que não é homem de Deus, vai olhar, vai comentar, vai fazer uma gracinha, ainda vai se imaginar pulando ali dentro. Aí eu te penso. Aí eu te pergunto, essa mulher, ela está pecando? O cara está começando na fé, o cara vai chegar em casa e vai ficar se masturbando pensando nela. Ah, cada um responde pelo seu pecado. Verdade ou mentira? Verdade. O cara não se masturbou por causa da mulher, ele se masturbou porque ele era sem vergonha e fraco na fé. Contudo, entretanto, essa mulher que deveria ser uma inspiração da graça de Deus, ela foi uma inspiração, uma facilitadora do pecado alheio. Por isso é pecado. Pode sentar. Pode sentar, homens. Mulheres, se coloquem de pé. Podem se colocar de pé, todas vocês, por favor. O sujeito não precisa nem ser tão bonito, não. Mas é aquele cara que é... Chega e tem... Vem cá de novo, filho. Vem cá, filho, vem cá. Eu não posso fazer esse tipo de ilustração só com você ou com a mamãe, filho. Vem cá. Vem cá, não posso fazer com outra pessoa, tem que ser você.
Aí o cara chega pra você e fala assim: Esther, você tá bonita, tem esse cabelo. O cara que faz questão de notar todos os detalhes. É o cara que quando te abraça, me abraça. Ele abraça. Ele faz questão de mostrar cuidado. Ele é o cara. Cativa ou não cativa? Pode responder, irmãs. Cativa ou não cativa? Mesmo sendo casada, cativa ou não cativa? E o cara sabe disso. Ele sabe que ele tem um jeito envolvente. E ele faz uso disso para fazer a irmã pecar. Isso é o que, irmão? Pecado. A irmã vai chegar em casa, casado, solteiro, e vai ficar na prova. Porque ela tem um marido desatento, um marido ignorante, um marido que ela é morena, chegou em casa com cabelo branco, igual a Xuxa, e falou assim: o que mudou em mim? Aí ele vira e fala assim: clareou os dentes. E esse cara, ele gera essa expectativa em outras pessoas, sabendo do efeito que isso causa. Isso é pecado. Quando ele cumprimenta, segura a mão. Ele solta assim, ó. Obrigado, pode sentar. Tá tudo sob controle, irmão. Pode sentar, irmãos. Pode tudo, irmãos. Por exemplo, anos atrás, ouvir música do mundo era pecado. Hoje em dia, nós somos modernos. Deixa eu te falar uma coisa. Existem músicas diabólicas, músicas naturais e músicas cristãs. Quando eu canto, segura nas mãos de Deus. Que música é essa? Cristã. Quando eu canto conforme eu escrevi para minha filha, borboletinha que voa em minha vida, eu fui lá e escrevi a música para minha filha, escrevi a música para minha esposa. Aí o outro vai lá e escreve: eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Essa música é uma música para quem? O ser humano. O cara está escrevendo uma música para a esposa, é uma música de amor, uma música de valorização da mulher. Tem pecado nessa música? Não tem. Não tem. Agora, tem músicas que ela estimula a sensualidade de uma maneira escancarada ou de uma maneira sutil. Deixa eu falar uma coisa. Aumenta um pouquinho o volume, Felipe. Faz um tema bonito. Desacelera. Você fala baixinho assim, desacelera. Agora toca um tom menor. Bem menorzão mesmo. Com aquela melodia dedilhada. Bem tipo o Incrível Hulk da década de 90. Aquela melodia do Incrível Hulk andando todo lascado no final do filme. Felicidade ou tristeza? Vai, Felipe, conduz, tom menor. Bem menor mesmo. Isso aí. Eu ficava triste todo final do filme do Incrível Hulk. Não era assim? Quem lembra? Sempre ele terminava sozinho, meio deprê, indo embora, fugindo. Aí de repente, entra o tomzão maior. E agora? Ficou feliz? Ficou, irmão? Agora toca um negócio dançante. Um blues. Dá vontade de se mexer? Beleza, pode voltar lá pro relaxante então. Deus criou a música para tocar a alma humana. Você está em casa num dia ensolarado, 40 graus, o sol bufando na sua cabeça, você suado, já tirou a camisa e ainda está com calor, e solta lá um Megadeth. O que você sente? Raiva, ódio, não é assim? Aí o cara mete o pintinho na cabeça, arranca, chuta tudo, joga a guitarra na caixa. Por quê? Porque a música produz sensações na alma humana. Produz sensações, irmãos. Agora presta atenção. Eu vou expor a minha alma a estímulos que depois eu vou ficar na batalha. Eu vou expor a minha alma a estímulos de sensualidade que depois eu vou ficar na batalha para me livrar deles.
Eu vou expor minha alma a estímulos de melancolia e depois eu vou ficar na prova lutando contra a depressão. Eu vou expor a minha alma a estímulos de imoralidade. Vem, senta, deita, rola, faz isso, faz aquilo outro. E depois eu vou ficar na prova. Então eu tenho um compromisso com Deus de proteger a minha alma, irmãos. Então aquilo que eu ouço pode constituir pecado ou não, porque eu deveria zelar por aquilo que Deus me confiou. Aí o crente falta o culto e vai para onde, irmão? Sei lá para onde. Vai para o Rock in Rio, vai para o Jazz Rio, vai lá para os quintos dos infernos e acha que está tudo normal. Não está normal não, irmãos. Nós não podemos compactuar com aquilo que faz apologia aos nossos valores como filhos de Deus. É pecado sim. É pecado sim. Tem problema sim. E a quantidade de palavrão que crente fala. Outro dia eu falei, o povo já está aprendendo de pequeno. Eu estava num aniversário, aí estavam os moleques jogando totó. Era merda para lá, merda para cá, merda para lá. Os molequinhos de 10 anos, 12 anos, membros dessa igreja. Eu falei, caramba, com 12 anos já está na merda. Com 20 vão estar... O que sai dessa boca? Se já está saindo cocô. Aos 12 anos, aos 20, o que vai estar saindo dessa boca? Mas não tem problema, irmãos. A gente ri das conversas imorais. A gente conta as piadas indecorosas. Tem crente que é pior do que o não crente. Mas está tudo bem, não tem problema também não. Ser ignorante em casa, não tem problema. Desde que eu dei o meu dízimo, venha na igreja e tem aquela pose de santão, tá tudo bem. Ser o cão chupando manga perante o marido, mulher rebelde, cara, só falta chifre e rabo. É a personificação de Satanás dentro de casa. Feminista até o talo. Homens solteiros, fujam. Sentiu o cheiro de feminismo, ó. Mulheres, feministas têm que se converter ao evangelho. Deus não aprova o machismo, assim como Ele não aprova o feminismo. Cada um tem o seu lugar. Ninguém é superior a ninguém. Cada um tem o seu valor. O homem não foi criado para subjugar a mulher. A mulher não foi criada para subjugar o homem. O feminismo não defende mais os interesses da mulher. O feminismo, ela decidiu lutar. Ela é um movimento anti-homem. Ela não quer mais igualdade. Ela quer ser o próprio homem. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. A mulher é vaso mais frágil. Existem níveis de pressão, de luta que uma mulher jamais suportaria. Assim como existem níveis de batalha que o homem jamais suportariam. Bota um filho no meio dentro de um homem, vê se ele aguenta. Cada um tem a sua estrutura. Não existe melhor ou pior, essa é uma discussão idiota, ridícula. Há um propósito. É como discutir o que é mais útil. Escolhe aí, eu tiro os seus olhos ou tiro sua orelha. Escolhe. Cara, tudo faz falta, tudo é igualmente importante. Mas está tudo bem. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Não, irmãos. As escrituras não são de particular interpretação. Aí, veja bem, irmãos. Nós lemos sobre a imoralidade sexual, não lemos? Aí, o sujeito está casado. E veio uma ordenança. Que o homem não domina o seu corpo, nem a mulher o dele. O corpo de um é para o outro. Aí a mulher casa. Ficou triste com o homem, não tem sexo. Ficou brava com o homem, não tem sexo. Está preocupada, não tem sexo. O cara faz sexo casado uma vez por mês. Ele vai ficar na prova, irmão? Vai. O que tem de crente agarrado na masturbação, casado. Na pornografia, casado. A mulher é culpada disso? De maneira nenhuma, não é não. Cada um é responsável pelos seus atos. Mas ela pegou o marido e falou assim: Satanás, cuida dele para mim que nem eu aguento mais. Ela foi uma facilitadora do pecado dele. Por isso essa mulher também está em pecado. Mas também está normal, irmãos. Falar disso é antiquado. A gente não pode falar disso não, porque senão não tem dízimo e o povo sai da igreja. É pecado, irmãos. Negar o corpo. Aí o cara começa a tratar a mulher com indiferença, porque a mulher, sei lá, queimou o arroz, ou porque a mulher foi insubmissa,
Ele, ao invés de cobri-la com graça, o que ele faz? Aí é Satanás brigando contra Satanás. Tem casamento de crente que a última pessoa que dá pitaco ali é Deus. É diabo contra diabo. É a mulher com rebelião e um homem brigando contra a rebelião da mulher. Não tem amor, não tem submissão, não tem graça, não tem propósito. Os mecanismos de Deus. E está todo mundo querendo o resultado de Deus, lutando com as armas de Satanás. Aí o cara passa a ser ignorante, passa a ser frio. Aí a mulher vira e fala assim: você não é carinhoso comigo? Carinhoso? Você não faz sexo comigo quando você é carinhoso contigo. Ah, fazer sexo com você, eu tenho que trabalhar para ajudar a sustentar. Olha que desgraça, irmãos. Você não tem que sair desse culto cobrando nada de sua mulher, não. Você tem que sair desse culto cobrando de você. A responsabilidade da sua mulher é com Deus. Assim como a sua é com Deus. Assim como as dos solteiros é com Deus. Eu te pergunto, irmão, ser solteiro hoje em dia é fácil? É fácil? Quantos aqui são casados? Levante a mão. Era fácil na época de solteiro? Não era não, irmãos? É fácil você ser santo sem ter sexo no casamento, homem? É fácil? É fácil, mulher, você ter relação sexual com um homem que está te decepcionando o tempo inteiro? É fácil? É fácil, irmão? É fácil perdoar quem ofende? É fácil não participar da corrupção no ambiente de trabalho? É fácil mudar a cena na hora da imoralidade? É fácil parar de frequentar alguns lugares porque o ambiente te corrompe? É fácil ser crente? Não, não é fácil não, irmãos. Vou te falar, as igrejas só estão lotadas como estão porque não se prega mais o evangelho como ele é. Fácil não é. É exatamente por isso que em Mateus 7,14, Jesus falou: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Coloca aqui para mim. Você quer facilidade, querido? Sai do cristianismo, vai para qualquer outra coisa. Não é fácil não, irmão. Não é fácil. Mas o caminho que leva ao céu é esse. Lembra que eu falei? Não haverá um dia de trégua até que você chegue lá. Vamos ler juntos? Vamos? Como? Quantos? Quantos? Quem disse isso, irmãos? Evangelho de Mateus, quem disse isso? Você acha que Jesus falou isso com alegria? Não, irmãos. Eu imagino a dor no coração de Cristo. Nem todos estão dispostos, porque nós queremos facilidade. Então, em nome da facilidade, o casado se masturba, a mulher fica na rebelião, o filho se rebela, o solteiro vai para a promiscuidade, a gente entra nas palavras indecorosas, a gente se lança na imoralidade, a gente sustenta ódio, sustenta rancor, a gente persegue crente, a gente navega na inutilidade dos nossos pensamentos, porque é mais fácil do que ter a valentia de defender a verdade. Só há um caminho que leva ao céu. Vem cá, pastor Patrício. Vem cá, Davidson. Vem cá, David. Você. Cadê o Cleitão? Vem cá, Cleitão. Fica aqui do lado do Patrício. Fica do lado. Fica do lado do Patrício. Não, fica do lado do Patrício. O caminho que leva ao céu é assim, ó. Aí é a porta. Vai, meu irmão. Deixa ele passar. Agora eu vou te falar. Dava para passar? Dá, você vai vir correndo, pula do teu trabalho. Quer ir para o céu na facilidade, cara. Isso é antibíblico, isso não é o evangelho de Cristo. Eu não estou usando as minhas palavras, eu estou fazendo questão de mostrar para vocês o que o próprio Cristo em pessoa disse. Obrigado, gente. A porta é estreita, você vai ter que lutar para chegar lá. Você vai ter que se esforçar contra os seus pensamentos. Você vai ter que guerrear contra a sua carne. Você vai ter que subjugá-la na força do Espírito. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Se você quiser ir para o céu, irmão, você acha que só porque eu sou pastor é fácil para mim também? Você acha que só porque minha esposa é pastora? Você acha que a vida da Esther é fácil porque ela é filha de pastor? Não, irmãos.
O caminho que leva ao céu é... Minha filha tão novinha, já vive na selva, não é assim, filha? Volta e meia, ela já tem que entrar nas batalhas, no meio das amizades dela, por causa dos valores dela. É guerra, irmão. É guerra. É guerra. É nesse contexto que Jesus falou que ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Porque o reino dele veio denunciar um sistema caído que a humanidade se movia confortavelmente. É guerra, irmão. É guerra. Talvez você saia daqui triste comigo. Paciência. Paciência, irmão. Deus não me chamou para ser legal. Se fosse para ser legal, eu seria político. Talvez até me daria bem na carreira. Deus me chamou para te levar para o céu. E eu vou te falar, irmão, é um trabalho árduo. É por isso que tem um monte aí desistindo, se matando. É árduo o meu trabalho. Deus não me chamou para ser legal, mas para te levar para o céu. E não é fácil chegar lá não, irmão. O fato de já estar pago não significa que seja fácil. Existe um preço. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é... A Bíblia fala que do Senhor é a terra. A terra. Mas o mundo, terra é o planeta, a criação. O mundo é o sistema. O sistema já está todo comprometido e não vai mudar. Ele vive em decadência constante, só piora. Mas a terra e a sua plenitude é do Senhor. O mundo e os que nele habitam é do Senhor. Mas o sistema está corrompido. Mateus 7:13, o versículo anterior. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Vem cá, pastor Patrícia. Faz de novo aqui. Vem cá, Ricardo. Fica aqui uns 3 passos. Vira ele para lá, pastor Patrícia. Fica de costas aí. Gisele, passa aqui de braço aberto. Esse é o caminho da perdição, ó. Passa. Faz coreografia aí no meio. O que se parece mais com o evangelho que a gente vê hoje? A ilustração anterior ou essa? Sejam sinceros. As pregações que a gente ouve, a maioria, boa parte delas, se parece mais com o primeiro exemplo ou com esse? Sejam sinceros, irmãos. Mas do que está escrito na Bíblia? Esse daqui, esse evangelho é falso. Tem pessoas que vão passar uma vida inteira na igreja e no final da vida estarão no inferno, achando que estavam indo para o céu. Muito obrigado. Lucas 13:24. Estamos quase encerrando, irmãos. Lucas 13:24. Vamos ler juntos? Esforcem-se porque não conseguirão. Porque não é fácil. Muitos desistirão. Deixa aí. Esforcem-se para entrar. Se esforce para entrar. Se esforce para entrar. Cara, se você quer ir para o céu, se você quer andar com Cristo, cara, entenda, isso vai exigir um sacrifício da sua parte. É o que fala em Romanos 12, 1 e 2. Eu clamo pelo amor de Deus que vocês apresentem os seus corpos a Deus como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não estejam no molde, no formato desse mundo, mas se transformem pela mudança na vossa maneira de pensar. Sai dos pensamentos inúteis. Permita que o Espírito mude a sua maneira de pensar. Se esforce para entrar pela porta estreita. E que porta é essa, irmão? Que porta é essa? João 10, 7 a 9. Coloca para mim. Ah, Senhor, fala com a gente, Pai. A gente não quer ser uma igreja de evento, de modinha. A gente só quer ir para o céu, Pai. E levar o máximo de pessoas com a gente. Lucas 10, coloca aí para mim. Olha lá, irmãos.
João 10, está chegando? João 10, 7 a 9. Eu lhes asseguro que aquele que não entra, 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta estreita, a porta que conduz ao céu é Ele. Eu sou essa porta. O que ele estava dizendo é: andar comigo não será fácil. A porta é andar com Ele. Não é, eu entreguei minha vida com Jesus, para Jesus, Jesus vai comigo para o trabalho. Não é isso não, irmãos. É o discípulo que segue o mestre. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora sou eu que o sigo aonde quer que Ele vá. Aonde Jesus vai, qual é a prioridade dele? O que Jesus faz com o salário, com o dinheiro? Como que Jesus administra dinheiro? Como que Jesus administra os ofensores? Como que Jesus administra a ingratidão? O que é amor sobre a ótica dele? A porta é Ele. A porta é Ele. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos continuar. Todos os que vieram antes de mim, filosofias, religiões, ensinamentos, valores, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. A Bíblia fala que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Muitos o seguiriam por causa da atratividade, da sedução dos seus discursos. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Satanás tem levantado fora e dentro da igreja discípulos que foram levantados por ele para roubar a sua salvação, para matar a sua fé, para neutralizar o seu poder espiritual, para te trazer cataratas espirituais, para te fazer viver um evangelho humanista desassociado da vida de Cristo, para te fazer ser um tumor dentro do corpo e não um membro integrante. Todos que vieram eram ladrões e assaltantes, mas as minhas ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, ele reitera. Quem entra por mim? O que acontece, irmão? Mas ele deixou claro que essa porta é estreita. São poucos os que conseguem. Esforcem-se. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O contraponto disso é Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe meio termo, querido. Existe verdade, existe mentira. Jesus é a verdade. Existe uma porta larga, uma porta estreita. Ele é a estreita. Passar pela porta estreita e andar com Ele, Ele deixou claro, não será fácil. Mas daquele que passar por ela será salvo. Fala assim pro teu irmão: não será fácil. Fala: não haverá um único dia de trégua, mas quem passar por ela será salvo. Irmão. Irmão. A gente precisa trazer a cruz de volta para os nossos sermões. A gente precisa trazer Cristo de volta para a nossa casa. A gente precisa santificar aquilo que a gente autoriza entrar na nossa casa. Nós precisamos nos reposicionar nesse evangelho frouxo que nos foi servido. Eu clamo nessa noite que o Espírito Santo nos purifique pelo sangue de Jesus de toda a contaminação que esse evangelho fake tem trazido sobre nós. Eu clamo o socorro de Cristo para que a gente não se deixe dominar como um animal pela fúria, pela grandeza da sedução do sistema que tão desperto nos rodeia. Irmãos, defenda a sua fé, defenda os seus valores, defenda, irmãos, como o Espírito tem tratado comigo. Eu sou pastor, irmãos, isso é difícil para mim, imagino. Para quem não teve ainda a trajetória com Cristo que eu tive, não será fácil, mas quem passar por essa porta será salvo. Crer nele, querido, não é um sentimento. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Esse crer é a fé com obras. Esse crer é a decisão de você pegar toda a sua família e caminhar com Ele. A porta é andar com Ele. Passar pela porta e andar com Ele.
não será fácil. Não será fácil, irmãos. Não será fácil. Mas um dia nós ouviremos dele: entra no gozo do seu Senhor, filho. Eu estava aguardando ansiosamente o seu retorno para casa. Se coloca de pé, igreja. Ah, Senhor, nós queremos ser salvos, sim. Nós queremos te agradar. Nós queremos ser luz nesse mundo. Irmãos, a gente precisa tratar com o pecado. Precisamos fazer reparações. Precisamos fazer acertos. Lá em casa, todas as vezes que aparecia um palavrão ou alguém contando piada imoral, eu não permitia. Depois eu passei a permitir, só proibia minha filha. Ela não podia, mas eu podia. Por fim, eu já não me incomodava mais da minha filha também participar daquilo. Vem cá, filha, perdoa o papai falhou contigo. Isso não vai acontecer mais. A gente vai sendo drenado, irmão, seduzido. Os nossos valores vão sendo desconstruídos aos poucos. Quem com Cristo não ajunta, espalha. A gente se diverte de indecorosidade. A gente se distrai ouvindo imoralidade. Nós deveríamos sentir dor. Nós deveríamos sentir nojo. Mas já estamos tão saturados do mundo. O que nós lemos, irmãos? Ficaram insensíveis. As entradas da nossa alma estão leprosas, não há mais sensibilidade. Aquilo que agride as narinas de Deus, a gente sente prazer. Isso é pecado, irmão. E todo pecado gera morte. Perigo, campo minado. O mundo é um campo minado. Um passo em falso e você morre. Um passo em falso e você morre. Eu teria mais 1 hora para falar aqui. Domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto. Nós precisamos continuar falando disso, irmãos. Nós precisamos continuar falando disso. Precisamos continuar falando disso, irmãos. Essa não é uma mensagem de acusação. É uma mensagem de salvação. Um bombeiro não salva só quem quer ser salvo. Ele salva quem não quer se salvar também, sabia disso? Se tiver alguém tentando se suicidar, o bombeiro ele vai salvar. Não interessa se a pessoa vai gostar, se a pessoa não vai gostar. Nós estamos aqui para te apresentar salvação. Talvez você nem queira ser salvo. Talvez você queira continuar deliberadamente no pecado. Talvez você queira continuar se deliciando da roda dos escarnecedores. Talvez você queira continuar na vida de pecado. Mas eu continuarei te oferecendo salvação. Mesmo que você não queira ser salvo, você precisa ser salvo. Mesmo que você não queira Jesus, você precisa de Jesus. Mesmo que você não queira o Evangelho, você precisa do Evangelho. O tempo está passando, o nosso tempo está acabando. Cada dia que vivemos é um dia a menos que temos. E se essa noite pedissem a nossa alma, estaríamos prontos. Em menos de um mês eu sepultei 2 pessoas. Se fosse você estaria pronto? Quando seus olhos se fecharem, qual terá sido o seu destino? As pessoas se preocupam com a morte, quando na verdade elas deveriam se preocupar com a vida. A questão não é como morremos, mas como vivemos. E aí o problema da morte terá sido resolvido. Não se preocupe com a morte, se preocupe com a vida. Ele pagou um alto preço por mim e por você, para que pelo Espírito você pudesse vencer a carne e o mundo. Precisamos, irmãos, deixar o pecado, que a Bíblia fala que tão de perto nos rodeia. Talvez seja a noite de apresentarmos os nossos pecados diante do altar do Senhor. Talvez seja a noite de passarmos pela porta e dizermos: Senhor, trata com a gente. Eu queria que só o Felipe, a gente não vai cantar nada agora, porque eu tenho certeza que o Espírito está falando contigo, e eu não quero que nada roube a sua atenção. Eu quero te convidar, irmãos, a vir ao altar. Você que é crente, você que não é crente, você que está desviado, você que está em comunhão. Se você precisa tratar algo com o Senhor, vem aqui, ó. Dobre o seu joelho. A Bíblia fala: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus,
e a seu tempo Ele vos exaltará. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, Ele fugirá de vós. Irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Arrependimento gera cura. É o arrependimento que vai salvar a sua casa. É o arrependimento que vai salvar os seus filhos. É o arrependimento que vai salvar o teu cônjuge. Para de acusar o seu cônjuge. Arrependa-se dos seus pecados e talvez você terá uma chance de mudar o seu marido. Se arrependa dos seus pecados, talvez você terá uma chance de mudar pela sua conduta o coração da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos. O arrependimento tem o poder de realinhar a nossa vida no caminho que é Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja, nós precisamos estar alinhados no propósito de fazer a vontade do Pai. Talvez exista uma dor profunda no seu interior, uma vergonha. Talvez exista um grito preso, entalado, como houve em Isaías. Isaías, diante da santidade, ele gritou: ai de mim! Estamos nós aqui, Pai, diante do Senhor, sua igreja. Como igreja, Deus, como nação, como filhos, nós pedimos perdão porque temos pecado contra Ti, como orou Davi. Nós oramos, tão somente contra Ti temos pecado. O Senhor confiou a cada um de nós uma vida, uma história, um corpo, uma família, um legado. Quando pecamos, não é contra o homem que pecamos, é contra o Senhor, Pai. Porque foi por nós que o Senhor pagou um alto preço. Foi por nós que o Senhor se entregou naquela cruz. Foi a nós que o Senhor deu o seu Espírito. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus. Porque nós temos adulterado com as coisas desse mundo. E a Tua palavra fala que nenhum adúltero entrará no céu. Adulteramos quando gastamos um final de semana inteiro na frente da TV e dizemos que não temos tempo para orar. Adulteramos quando nós conhecemos todos os capítulos de uma série e nenhum capítulo da Sua palavra. Adulteramos quando desperdiçamos o nosso tempo nos enchendo do lixo desse mundo, quando deveríamos estar nos deliciando da doçura da Sua glória. Adulteramos quando somos expressão do mundo, quando somos agressivos, soberbos, insubmissos, quando deveríamos ser a imagem mais próxima de Cristo para os nossos filhos. Perdoa-nos, Deus, porque temos escandalizado aqueles que ainda estão lá fora. Perdoa-nos, Deus, por não nos importarmos com o impacto das nossas ações na vida do nosso próximo. Nos perdoa-nos por andar sozinhos, achando que somos igreja, ou por não fazer questão de ser igreja. Perdoa-nos nossa avareza de achar que o nosso dinheiro é só para o nosso conforto. Perdoa-nos por não orar pelos que precisam, por não cuidar dos nossos pastores e ainda persegui-los. Perdoa-nos por não amar o rebanho como sacrificialmente Cristo amou. Perdoa-nos, Deus, por flertarmos com o evangelho falso. Perdoa-nos, Deus, por nos assentar à mesa com Satanás. Perdoa-nos, Pai. Está diante de nós nessa noite a vida e a morte. Nós escolhemos a vida. Como sacerdote da minha casa, Deus, eu declaro diante do Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa não seremos dominados pelo mundo. Nós não sucumbiremos, porque aquele que está em nós é maior do que o mundo. O nosso Jesus deixou o caminho aberto e nós também venceremos o mundo. Como pastor dessa igreja, enquanto o Senhor me permitir, Deus, eu declaro que nós
realinharemos tudo que precisar ser realinhado, mas nós serviremos ao Senhor, Pai. Abriremos mão de tudo aquilo que não foi o Senhor quem nos deu. De tudo aquilo que não foi o Senhor quem nos deu. Porque nos importa fazer a sua vontade. Não sabemos como venceremos todas as nossas batalhas, Pai. Os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Eu creio, Pai, que o arrependimento fará brotar em nós um amor pelo Senhor como talvez há muito tempo não experimentemos. Eu creio que para muitos, a partir de hoje, o pecado começará a perder a graça. Em nome de Jesus, Pai. Que me lava do pecado